Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é Fernanda Iwasaka. Ela é formada em Administração Pública pela Unesp, mestre em Engenharia de Produção pela USP e analista de conteúdos e metodologias do Instituto Acatu. Fernanda, é um prazer te ter conosco no nosso programa. Nós queremos começar o programa. Eu quero que tu explique um pouquinho para o nosso público gaúcho aqui o que é o Instituto que tu participas, qual é o trabalho do Acatu na defesa, enfim, de uma nova visão de consumo no Brasil. Por favor, nos dê uma ideia geral sobre a tua instituição. Oi, Rolim, tudo bem? Eu agradeço o convite. Bom, o Instituto Acatu, para quem não conhece, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e a gente trabalha para sensibilizar e mobilizar o consumidor pelo consumo consciente, né? Então, como mudar seus hábitos, como adotar um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais sustentável, através do consumo consciente. Então, a gente trabalha em duas frentes principais, que são educação e comunicação. Então, a gente trabalha com diversos projetos educacionais, principalmente no ensino básico, e também com diversas ações de comunicação, tanto em mídias tradicionais, em TV, rádio, quanto redes sociais. Atualmente, a gente está muito fortalecido nessa área também. E, bom, quem tiver mais interesse, tem muito conteúdo no nosso site, nossas redes sociais, para se informar, para saber um pouquinho mais. Muito bem. A partir dessa experiência do Instituto, o que tu pode nos falar, Fernanda, a respeito da importância do consumo consciente, né? Eu sei que os consumidores são uma força bastante grande, inclusive uma força de influência sobre o próprio mercado, no sentido de mudar padrões, né, de produção, de venda. No caso brasileiro, qual é a importância maior desse consumo consciente? O que vocês entendem como consumo consciente? Isso, o consumo consciente, muita gente pensa que pode ser consumir menos, né? Só que não é exatamente isso. Na visão da Catu, o consumir conscientemente é consumir com melhor impacto. Então, é a gente entender que as nossas escolhas, elas têm muito poder como indivíduos, né, dentro de uma sociedade, e que as nossas escolhas podem gerar impactos positivos. Então, cada que a gente faz por uma compra, por uma empresa, por uma organização, é uma validação da ação daquele lugar, né? Daquela instituição. Então, é muito importante, como consumidor, a gente tenha condições de fazer escolhas que sejam melhores tanto para a sociedade, quanto para o meio ambiente, como também para a economia. Sim, nesse caso, no caso brasileiro, especialmente na experiência do Brasil, do consumidor brasileiro, vocês têm notado um aumento dessa consciência, Fernanda? Eu pergunto muito curiosamente mesmo, porque eu já percebi em outros lugares do mundo, por exemplo, uma participação muito consciente dos consumidores, que às vezes pagam mais caro, inclusive, por um produto, no Fair Trade, por exemplo, para beneficiar certo tipo de produção, contra grandes monopólios ou contra grupos que empregam mão de obra infantil. Então, há em alguns países do mundo uma reação muito forte do consumidor diante de certas notícias, né, associadas a marcas. No Brasil, isso já está acontecendo também? Existe esse movimento. A gente, como a Catu, realiza pesquisas periódicas para conseguir entender o comportamento do consumidor. E a gente entende que a mudança de hábito, ela é lenta, né? Então, ela envolve uma série de desconstruções de ações, de conceitos que estão enraizados profundamente, né, na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, o que a gente vem observando é que existe um crescimento desses consumidores que estão realmente se aproximando do consumo consciente, mas que ainda é um movimento lento, né? Então, a gente ainda não pode dizer que o consumidor brasileiro, né, que a gente como sociedade brasileira já chegou num patamar de consciência realmente, de conseguir entender a complexidade do consumo e tal, mas a gente consegue dizer que existe sim essa evolução gradativa.
Muito porque também o consumidor brasileiro, quando a gente fala no Brasil, a gente fala de uma economia em desenvolvimento, né? Então, se a gente fala dos, em contexto, por exemplo, europeu ou do norte-americano, né, que são economias já desenvolvidas, a gente tem um contexto totalmente diferente. Então, quando a gente fala daqui do Brasil, né, numa economia em desenvolvimento, a gente traz muito a questão do consumo consciente atrelado a, por exemplo, economia. Né? Então, em casa, no ambiente doméstico, as pessoas começam muito pelo consumo consciente, por exemplo, economizando energia, economizando água, muito por uma questão financeira mesmo, sabe? Muito por uma questão de como isso vai impactar os seus gastos. Então, evitar o desperdício de alimentos também, tudo isso vai impactar o bolso dela e é um gatilho, né, uma motivação para adotar realmente esses hábitos de consumo mais conscientes. Claro. Além desse aspecto econômico, que certamente é o mais forte em países como o Brasil, não te parece também, Fernanda, que nós lidamos com um déficit de informação, inclusive ao comprar produtos, né? Mais recentemente, Uhum. há por obrigação legal a necessidade dos produtos colocarem os ingredientes no rótulo, enfim. Mas às vezes, por exemplo, isso aparece numa letrinha tão pequenininha que é muito difícil a gente, inclusive, conseguir ler aquilo, né? Quanto mais entender o que está colocando ali, né? Então, talvez se as pessoas fossem mais informadas, não sei se eu estou dizendo uma coisa que é correta, mas se houvesse mais informação a respeito da qualidade dos produtos, talvez também se produzisse mais consciência a respeito disso. Né? Com certeza, e essa é uma frente de trabalho muito forte nossa na Catu, né? A gente acredita muito que a consciência ela vem através do acesso à informação. Então, não tem como fazer uma escolha mais consciente, né? Levando em conta aspectos de sustentabilidade, né? Então, condições de trabalho, condições do meio ambiente, né? Como aquela empresa, aquele ciclo produtivo lida com o meio ambiente, a gente sabe que não tem como fazer essas escolhas sem informação, né? Sem informação sobre aquela cadeia produtiva, sem informação sobre aquela empresa. Então, é uma questão que a gente fortalece muito na Catu, né? A necessidade das organizações sociais também, né? Nós, como organizações sociais, nós temos esse papel de levar conhecimento para o consumidor, mas as empresas também elas têm que ser muito transparentes. Deve existir também um movimento de educação mesmo, na educação formal, na escola, né, para que as crianças mesmo já possam entender desde pequeno o que significa, por exemplo, como você citou o exemplo dos alimentos, o que significa aquilo que está escrito no rótulo, né, o que procurar, o que é melhor para a nossa saúde, quais são os impactos daquilo para o nosso ambiente, para a nossa comunidade. É realmente uma questão extremamente sensível e crucial para o avanço do consumo consciente. Nesse particular, Fernanda, a experiência do Instituto Acatu, vocês têm conseguido, junto a órgãos governamentais, uma certa sensibilização, por exemplo, a respeito da educação, né? Eu não sei se há no Brasil algum projeto interessante na área da educação pública, para que crianças e adolescentes tenham já desde cedo noções a respeito de consumo consciente. Vocês têm algum tipo de informação a respeito? Ou alguma experiência nessa linha? Uhum. Nós, como Instituto Acatu, a gente conseguiu que na última BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, que nela fossem inseridas questões e conceitos como o consumo consciente mesmo, né? Então, que isso fosse inserido realmente na agenda da educação governamental. Óbvio que é recente ainda, é um movimento recente, então as escolas ainda estão se adaptando, né, para conseguir mesmo trazer esse conceito e toda a complexidade que envolve para dentro da sala de aula. Então, os nossos projetos educacionais são muito voltados a isso, né, muito voltados a como apoiar o professor nesse processo, né, de trazer realmente questões de consumo consciente, de sustentabilidade para dentro da sala de aula. Então, a gente consegue através de uma plataforma online, que é chamada Educatu, oferecer materiais de apoio, por exemplo, planos de aula, tudo isso para facilitar o trabalho do professor na inserção desses assuntos na sala de aula e já se alinharem com as normas, né?
Sim, isso é muito importante, né? Porque são essas novas gerações que vão poder, de fato, impactar fortemente a partir dessa formação muito precoce, né? Eu vejo, às vezes, crianças na escola comentando sobre o perigo do uso do plástico, por exemplo, quando eles aprendem sobre o efeito disso nos oceanos, enfim. Essas crianças são uma nova geração que poderão, talvez, ter maior responsabilidade social do que as nossas gerações, do que as gerações antes das nossas, né? Mas eu queria, Fernanda, que tu comentasse um pouquinho sobre essa pesquisa que recentemente foi divulgada, Vida Saudável e Sustentável 2020, que envolveu o Instituto Acatu e a Globescan, né? O que essa pesquisa traz de novidade a respeito desse tema do consumo consciente? Isso, essa pesquisa, ela é uma pesquisa que está na sua segunda edição, né? E a intenção é que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre o panorama, não só do consumo consciente, mas, né, de como as pessoas compreendem o conceito de vida saudável e sustentável, o que isso representa na vida delas. Uma coisa muito interessante que essa pesquisa trouxe, e que realmente foi destacada no nosso webinar de apresentação, é que os brasileiros, mais de um terço, mais de dois terços dos brasileiros, desculpa, esperam que a nossa recuperação pós-crise trazida pelo Covid seja uma recuperação sustentável, né? Não exatamente com essas palavras, mas que seja uma recuperação que envolva realmente questões sociais, questões ambientais, não só uma recuperação econômica puramente voltada, né, ao capital, mas que seja uma recuperação melhor, né? Que a gente consiga trazer esses conceitos de sustentabilidade, envolver mais indústria, envolver mais políticas públicas nesse sentido. Então, a gente consegue ver que existe essa vontade, né? E existe essa perspectiva de que a gente consiga daqui para frente mesmo caminhar em direção a uma realidade mais sustentável. Isso foi um resultado muito legal que essa pesquisa trouxe. Uhum. Sim, eu estava vendo os dados que 63% dos consumidores disseram, concordam com a ideia, né, de que a sociedade, nós como sociedade, devemos responder às mudanças climáticas com a mesma urgência que respondemos à pandemia de Covid-19. Isso é um significado de uma consciência ambiental, ecológica? O Brasil está mudando nessa área, Fernando? O que te parece? Eu acho que é um pouco como não possível a gente esquecer as questões climáticas atualmente. É uma questão realmente de sustentabilidade no seu significado mais puro, né? De construir uma sociedade que consiga se manter daqui para frente. E da maneira como as coisas estão caminhando, então, com uma extração superpredatória de recursos, com a degradação dos nossos ecossistemas, com a emissão de gases de efeito estufa cada vez mais intensa, essa sustentabilidade ela não vai poder ser alcançada. Então, o que aconteceu esse ano, a gente teve diversas situações, né, em que os nossos ecossistemas foram ameaçados. Então, por exemplo, agora a mais recente foram as queimadas no Pantanal. Então, a gente teve as queimadas na Amazônia também, há um tempo atrás, não que não esteja acontecendo, mas que estão aí muito presentes nos nossos noticiários. Então, é impossível negar, é impossível se afastar dessa questão. E a gente vive num país, né, tratando do Brasil especificamente, que é muito rico em recursos naturais, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito boa de conseguir aproveitar esses recursos de uma maneira sustentável, de uma maneira não predatória, e eu acredito que o brasileiro realmente está caminhando para essa maior consciência, né? Vamos retomar o tema, eu quero voltar com uma outra questão a respeito do mercado internacional contigo, mas vamos antes de passar para a próxima pergunta, eu queria te mostrar uma frase. A gente sempre mostra para os nossos entrevistados uma frase de atitude, para ouvir a opinião dos entrevistados sobre essa frase. E a frase que eu escolhi é uma frase de Pablo Neruda: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. De alguma forma, no consumo consciente, nós estamos também experimentando esse paradoxo, né, de uma liberdade de fazer escolhas e, ao mesmo tempo, sermos prisioneiros das consequências. O que te parece? Exatamente. Na Cato a gente trabalha muito o conceito de interdependência,
né? Então, como as nossas ações, elas parecem totalmente desconectadas, por exemplo, quando a gente fala de consumo de carne, né? É o que a gente escolhe para pôr no prato naquele momento. Como isso está tão desconectado do todo. Então, na verdade, por exemplo, como eu mencionei, no caso do consumo de carne, ele está muito associado, por exemplo, à pecuária, que está muito associado ao desmatamento. Então, a gente tem exatamente o que essa frase diz, né? A gente tem a liberdade da nossa escolha, só que ao mesmo tempo a gente tem todas as consequências que estão atreladas àquilo. E o consumo consciente, ele trata exatamente disso, né? Da gente conseguir fazer as nossas escolhas levando em consideração todas aquelas consequências e todas aquelas implicações e todos aqueles impactos que aquilo vai gerar, tanto no meio ambiente, quanto na sociedade, quanto na nossa economia. Sim. Do ponto de vista internacional, Fernanda, o Brasil é um país que exporta muitos produtos, commodities. Nós dependemos fortemente do mercado internacional, especialmente das compras da China, né? Mas também exportamos para os Estados Unidos, para a Europa, a mercados consumidores que passam a ser cada vez mais exigentes também do ponto de vista ambiental. Vocês têm percebido isso, algum tipo de dificuldades que a economia brasileira pode enfrentar diante do consumo consciente de nações europeias, por exemplo, que de repente podem ter algum tipo de postura de não se negar a comprar produtos brasileiros por conta dos incêndios, por exemplo, na Amazônia, no Pantanal, por conta de certo descompromisso com relação ao tema do meio ambiente? Com certeza, isso já é uma realidade, né? Os consumidores, como você próprio mencionou, por exemplo, os consumidores europeus, eles estão muito mais exigentes, né, com relação a questões ambientais. Então, quais são as condições dessa cadeia produtiva, quais são os impactos dessa cadeia produtiva. Então, isso com certeza vai afetar no nosso sistema produtivo, né? Então, o que a gente precisa fazer é se adequar o mais rapidamente a um sistema produtivo que seja mais sustentável, um sistema produtivo que leve em consideração o meio ambiente, um sistema produtivo que leve em consideração condições de trabalho justas e para que a gente consiga realmente ter competitividade no mercado. Senão a gente vai acabar perdendo espaço. Então é uma questão, como eu disse, muito determinante para o nosso mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pensando no futuro, Fernanda, no caso brasileiro, o Instituto está elencando alguma prioridade do ponto de vista de reformas legais, alguma coisa que se possa avançar na legislação brasileira? Essa é uma curiosidade sobre o consumo consciente. O que está faltando para que a gente possa estimular mais esse consumo consciente no Brasil? Quando a gente fala de consumo consciente e políticas públicas, acho que a gente tem uma gama imensa, né, de coisas para falar, porque as políticas públicas elas são completamente transversais, né, quando a gente trata de consumo consciente. Então, quando a gente fala de consumo consciente e políticas públicas, a gente pode pensar, por exemplo, em isenção tributária, né, em incentivo fiscal para produtos que sejam mais sustentáveis. A gente pode pensar em fornecimento de uma infraestrutura para, por exemplo, sistemas de logística reversa. A gente pode pensar em infraestrutura urbana para alternativas de mobilidade. A gente pode pensar em incentivo à geração de energia limpa, energia renovável. Então, eu acho que são áreas mais diversas e amplas em que as políticas públicas e o consumo consciente podem se unir, né? E Sim, o e que a nesse gente está observando agora, Não, desculpa, desculpa, nesse caso, vocês têm alguma ação de advocacy, por exemplo, no Congresso Nacional, algum tipo ou nos parlamentos brasileiros, junto ao Poder Executivo dos estados? O Instituto exerce esse tipo de proposição também? a gente não é nossa expertise, né, a advocacy, mas a gente faz parte da RAC, que é uma rede de advocacy colaborativo, que é exatamente uma rede onde diversas organizações do terceiro setor se unem para discutir temáticas que estão sendo debatidas no Congresso, né, e fazer esse trabalho de advocacy.
Sim, eu pergunto também muito isso, Fernanda, porque esse programa é um programa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como tu sabes, e os tribunais de contas têm um papel importante na fiscalização a respeito do gasto público, da qualidade do gasto público. Uhum. Então, todo tipo de experiência com políticas públicas de consumo consciente que possam ser incentivadas pelos tribunais de contas, certamente teriam nos tribunais uma grande parceria. De repente, o próprio Instituto poderia auxiliar bastante com sugestões nessa linha, porque os tribunais têm essa possibilidade de incentivar, enfim, os gestores a adotarem políticas públicas que preservem o meio ambiente, por exemplo, que reduzam o impacto, né, ambiental do próprio consumo, coisas desse tipo. Eu não sei se nessa linha há alguma sugestão interessante que se pudesse pensar, Fernanda. Não, com certeza, eu acho que qualquer ambiente, qualquer espaço que a gente tiver, né, para conseguir trazer essas questões e esses assuntos, ele é totalmente válido. Como eu disse, a gente trabalha muito, a gente trabalha na área da educação, né, de uma maneira muito forte. E aí eu acho que, como a Catu é um espaço em que a gente é, tem muito a acrescentar e tem muito a desenvolver. Então, como conseguir mesmo maior espaço nas escolas para conseguir tratar esse tema, né, de uma maneira ampla e conseguir ganhar escala e conseguir atingir um público que é tão crucial para o desenvolvimento do consumo consciente. Então, eu diria que a nossa ação em sistemas educacionais públicos é crucial e eu acho que é uma oportunidade muito boa como a Catu. Sim, sem dúvida alguma. Nessa pesquisa, eu vi também que vocês observaram mudanças também de comportamento por conta da própria pandemia, né? Essa experiência das pessoas ficarem muito mais tempo em casa, em isolamento, talvez tenha voltado um pouco mais atenção para as questões de ordem doméstica, para o consumo, né? Específico dentro das casas. O que apareceu na pesquisa a respeito disso, Fernanda? Isso, é muito interessante que como muitas das pessoas estão passando mais tempo em casa, né? Elas estão realmente tendo esse momento para conseguir repensar os seus hábitos domésticos, né? E os impactos de tudo isso. Então, no seu consumo de alimentos, no seu consumo de água, no seu consumo de energia. Uma coisa muito interessante é que as pessoas elas estão movendo os seus gastos radicalmente assim para os seus gastos discricionários. Então as pessoas estão reduzindo muito os seus gastos em, por exemplo, itens que são chamados supérfluos, né? Então os gastos, por exemplo, com alimentação, eles aumentaram muito e com itens de higiene e de limpeza também, muito por causa da pandemia, né? Para evitar a contaminação. É, foram informações muito interessantes trazidas. Sim. No caso ainda desses dados da pesquisa, o tema aparece também um tema importante, uma certa adesão, uma certa concordância muito ampla das pessoas com relação à necessidade de se combater o desperdício de alimentos. Esse é um tema, acho que super importante num país como o Brasil, né? Há muito desperdício. E o tema da reciclagem. O que a gente pode falar, Fernanda, sobre desperdício de alimentos no Brasil e reciclagem? Isso, desperdício no Brasil, desperdício de alimentos no Brasil, no mundo, na verdade, é uma questão muito grave, né? Então, desculpa, a agência da ONU que cuida de alimentação e agricultura estima que aproximadamente um terço de tudo que é produzido e todo o alimento que é produzido no mundo é perdido ou desperdiçado. Isso é muito. Quando a gente pensa que existem tantas pessoas, uma parcela tão grande da população mundial ainda passando fome. O brasileiro ele desperdiça mais ou menos 1 quilo de alimento por dia. E se você pensar, né, é um quilo de alimento que levou no seu processo produtivo, demorou um certo tempo para ser produzido e demandou recursos como água, energia, tudo isso é desperdiçado, sem contar na quantidade de resíduo que isso é gerado. Então, o brasileiro ainda tem muito essa cultura de abundância mesmo, né? Então, quanto mais melhor. E é muito, muito urgente a gente repensar os nossos hábitos e conseguir trazer a questão do desperdício dentro de
um pensamento muito mais complexo, né? Então, tudo o que aquele desperdício envolve, então, todos os recursos que foram demandados, todo o resíduo que vai gerar, para onde vai esse resíduo, né? O acúmulo desse resíduo, as emissões que ele vai resultar também. E com relação à reciclagem, é muito, muito interessante a gente pensar na reciclagem como algo que vem ganhando muito espaço ultimamente, um assunto que vem sido realmente mais discutido, mais debatido, está se popularizando. Só que, por um lado, é muito importante que a gente pense que o melhor resíduo é aquele que não é gerado, né? Então, antes de pensar em reciclagem, é muito importante que a gente consiga pensar em reduzir o que a gente gera de resíduo. Então, o máximo de descartáveis, a gente no Acatu fala muito sobre descartáveis de plásticos de uso único, né? Que são aqueles itens plásticos que eles são usados uma vez e depois descartados, como, por exemplo, sacolas plásticas, garrafas plásticas, canudo. Óbvio que em algumas situações eles são necessários, né? Por exemplo, em hospitais, itens descartáveis são essenciais, mas muitas vezes eles são dispensáveis realmente. E com mudanças de hábitos de pequenos hábitos, a gente consegue reverter essa situação e, enfim, reduzir a quantidade de resíduos gerada. Super importante esse trabalho. O Tribunal de Contas aqui do Estado está desenvolvendo um projeto para redução do consumo de plástico, né? E esse é um tema que talvez possa ter um impacto também na gestão pública do Estado, nos municípios, na medida em que eles forem induzidos a adotar providências dessa natureza. São coisas tão simples, né, Fernanda, que pode ter um impacto tão grande, né? Mas, enfim, a gente poderia continuar conversando aqui, os desafios são tantos, mas eu quero agradecer muito, assim, Fernanda, a tua presença aqui no programa, o teu tempo, né, de ter compartilhado essa experiência do Instituto Acatu com a gente. E vamos voltar a conversar e, de repente, tentar pensar alguma iniciativa conjunta de promoção, de estímulo ao consumo consciente. Muito obrigado aí pela tua presença. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bem, gente. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Ficamos por aqui. Não percam a próxima semana o nosso novo programa. Obrigado.